Oi pessoal, tudo bem? Voltando a fazer os vídeos aqui do YouTube, dei uma sumidinha, né? Eu fiquei muito ocupada esses tempos, mas vou tentar voltar aqui com os vídeos do canal para a gente conversar sobre os livros. E dessa vez o vídeo vai ser sobre um que pode ser considerado um clássico nacional. Eu acho que sim, apesar de que quase não temos aí falando sobre esse livro nas bookredes, tanto no YouTube quanto no Instagram. É muito difícil a gente ver falando sobre A Viúva Simões, de Júlia Lopes de Almeida. Bom, conheci a Júlia Lopes de Almeida por meio de um perfil no Instagram da Juliana Gervason, que é uma professora de literatura há muitos anos, e quando eu comecei a ver a Juliana falando da Júlia Lopes de Almeida, é porque ela tinha um clube de leitura, no qual ela estava lendo as obras da Júlia Lopes. E a partir dos comentários que a Juliana fazia no perfil dela, eu me interessei, né, pelas obras da Júlia Lopes e acabei comprando um kit que é composto por 3 livros da Júlia lá na Amazon. É um kit baratinho, mas que assim é de boa qualidade, né, da editora Príncipes. E eu tentei ler, né, um livro, o chamado A Falência, da Júlia Lopes, e tive um pouco de dificuldade. Se eu não me engano, foi ano passado que eu tentei ler. Tive um pouco de dificuldade na leitura porque a escrita, o português é um pouco mais rebuscado e a leitura não fluiu tão bem assim pra mim. Eu acabei desistindo. E aí eu demorei, né, para pegar algum outro livro da autora. E aí eu decidi pegar A Viúva Simões. É um livro bem curtinho, como vocês podem ver, mas fluiu perfeitamente bem. Gente, é um livro assim muito bom e que é pouquíssimo falado. Não sei por quê. Vamos à sinopse. Aqui. Após a morte de seu marido, a viúva Simões raramente saía de casa, vivendo uma rotina do lar com seus 5 criados e sua filha adolescente, Sara. De luto e com medo da recriminação da sociedade e de manchar sua reputação, deixou de lado seu status, festas e eventos sociais. Até que a chegada de Luciano, um antigo amor de sua juventude, que ao saber do falecimento do marido da viúva, voltou ao Brasil para vê-la, vai transformar a vida dela e de sua filha. Essa é a sinopse. Bom, vou tentar fazer aqui uma breve biografia da Júlia Lopes de Almeida. A Júlia Lopes foi uma escritora muito, digamos assim, bem relacionada. A Júlia Lopes era uma mulher de posses, né? Ela tinha dinheiro e ela esteve super envolvida na criação da Academia Brasileira de Letras. Só que, na época, ela não foi cotada para ser um membro da academia pelo simples fato dela ser mulher, apesar de que ela estava super envolvida na criação da academia. E ela tinha muitos amigos autores famosos e a casa dela era muito bem frequentada. Então, como eu falei, ela era uma mulher de posses, tinha dinheiro e escrevia muito, ela vivia da escrita. Mas a Júlia Lopes, ela viveu esse apagamento na nossa história, né, na história da nossa literatura nacional, e poucos anos atrás é que as obras dela começaram a ser publicadas aqui no Brasil, principalmente porque em um desses anos anteriores, a FUVEST colocou uma de suas obras, se eu não me engano foi A Falência, como obra obrigatória para o vestibular. Então, a partir daí é que outras editoras começaram a publicar as obras da Júlia Lopes. Então, hoje a gente encontra a editora Príncipes, tem a editora Janela Amarela, se eu não me engano, também.
E eu acho que também tem outras por aí que eu não tô lembrada, mas a gente pesquisando na Amazon já acha várias edições das obras da Júlia Lopes. Falando de A Viúva Simões, ele foi publicado, eu tô olhando a minha colinha, ele foi publicado em 1897. E a história se passa um pouquinho antes, em 1891. Então, a história se passa um pouco depois da abolição da escravatura e da proclamação da República. Então, a gente tem ali um contexto histórico interessante. Mas na história nós temos negros que trabalham ainda para viúva Simões, mas não eram mais escravizados, lógico, mas ainda estavam ali, porque a gente sabe, né, que muitos escravizados, ou eles partiram, né, dos locais no qual eles trabalhavam de forma escrava, ou alguns, né, ficaram nesses locais, acabaram trabalhando, continuando, muitos deles, os que trabalhavam, né, dentro de casa, né, trabalhos domésticos, acabaram ficando nessas casas e recebendo, a gente acha, né. Bom, eu não sei se eles recebiam alguma coisa, mas deveriam receber alguma coisa, já que a escravatura tinha acabado. Na casa da viúva tinha alguns negros que trabalhavam para ela, tinha até uma menina que era novinha, né, que foi sendo criada ali. A gente, ao ler, né, o livro, a gente pensa logo que essa menina provavelmente era filha do comendador Simões, que é o marido da viúva. E tinha também criados estrangeiros na casa dela, que era muito comum naquele Rio de Janeiro de 1891, no qual a nossa pátria queria meio que estrangeirar, né, o país, né, queria receber essas pessoas de outros países para dar um refinamento para nossa pátria. Aquela coisa, né, sempre valorizando o que é de fora. Então, a história se passa no Rio de Janeiro, nesse segundo reinado, né, na época do segundo reinado, mais especificamente no bairro de Santa Teresa, que é explicado aqui, que é nos mostrado, nos mostra a ambientação de um bairro que tem muitas árvores, muito arborizado, que ainda não tinha aquela coisa de mais moderna, sabe? E também tem uma passagem aqui no livro que fala o Luciano, né, que é o pretendente da viúva Simões, ele sai da casa dela lá em Santa Teresa e ele passa por vários bairros assim, até pela Lapa, se eu não me engano. E aí a Júlia Lopes vai descrevendo como é aquele Rio de Janeiro dessa época. É muito interessante, né, essa parte. Eu falei para vocês que aqui no livro relata a questão de que o país queria trazer pessoas de fora, né? De fora, né? De outros países para viver aqui no Brasil, no sentido de esbranquecer o país, já que nós tínhamos aqui no Brasil uma população negra grande, né? Porque foram muitas pessoas escravizadas e nesse momento eles tinha ocorrido a abolição da escravatura e eles queriam esbranquecer o país. Tem até um trecho que eu salvei que diz assim: que vento dispersar aquela gente? Para que país teriam fugido todos aqueles tipos a que se habituara na infância? Agora só via caras estrangeiradas, muitos italianos, turcos, imundos, quase toda gente branca, muito luxo. Muitas equipagens, cavalos de raça guiados por titulares com lacaios e grooms ingleses, muitas toaletes vistosas, muitos brilhantes e uma variedade infinita de cores nas bandejas de balas e nas cabeças das burguesinhas pobres cheias de papelotes. Pra ver, né, como é que era a situação aqui. Agora, falando dos personagens, nós temos aqui a Viúva Simões, que é a protagonista. Temos a filha dela, a Sara, que é uma menina de 18 anos, mas que ao ler o texto a gente percebe que
ela não tem um comportamento de uma menina de 18. Ela parece que tem 12 anos, sabe? Até a gente descobrir que ela tem 18, a gente meio que fica assim, nossa, essa menina é muito infantil, né? Então a gente pensa que ela tem menos idade e na verdade ela já tem 18. Já poderia até estar casada nessa época, mas ainda não estava. E temos o Luciano, que é o pretendente da Viúva Simões, que já foi namorado da Viúva Simões, que não casou com ela, acabou abandonando muitos anos atrás, e quando ele a abandona, ela acaba se casando com o Comendador Simões, que é o seu marido. Com a morte do marido, ela vive no luto. E aqui é mostrado que o luto é aquele luto muito severo, né? A mulher tem que se vestir de preto, não pode ir a festas, não pode receber convites de casas para ir para bailes e tomar chá, essas coisas. Então é um luto muito rígido que a mulher tem que viver. E a gente percebe que isso acaba sufocando a Viúva Simões. Ela é uma mulher nova, né? Para os nossos padrões de hoje em dia, a gente considera ela uma mulher nova. Mas ela já se acha velha demais. Então aqui tem vários trechos que a gente percebe que ela se sente sufocada pela situação que ela vive, né? Bem aqui. Tinha de vez em quando as suas horas tristes, em que a inteligência se lhe revoltava contra a monotonia. O corpo cansado não reagia e o pensamento nadava preguiçosamente em ideias vagas, coloridas pelo romantismo da idade, em que as alegrias e entusiasmos da mocidade já não existem, em que as friezas da velhice ainda não chegaram. Se eu não me engano, ela tem 36 anos e ela já se considera velha, né? Tinha medo de se apaixonar-se um dia, fugia do perigo de amar, de trazer para casa, para o gozo do seu corpo e da sua alma, um padrasto para a filha, um estranho com quem tivesse de repartir os seus cuidados e suas riquezas. E esse pensamento vem justamente quando ela sabe que o Luciano está de volta. Então ela é uma mulher, ela era apaixonada por ele, sempre foi, mas como ele a abandonou, ela teve que se casar com outra pessoa, né? Mas esse amor sempre foi muito latente nela. Então ela tem esse medo de se relacionar com alguém por causa da filha, do que a sociedade vai pensar, que eram preocupações daquela época, de fato. Aqui tem um outro trecho que eu acho interessante. Era a revolta surda contra a pacatez de sua vida sem emoções, contra aquele propósito de enterrar sua mocidade e a sua formosura longe dos gozos e dos triunfos mundanos, que, no caso, é o fato desse luto ser muito rígido, né, muito fechado. Outro trecho. A verdade era que a viúva, além do medo de comprometer a felicidade da filha, sentia preguiça de cortar de uma vez aquele sistema recolhido de vida, iniciado pelo marido um pouco ciumento. Ainda tinha isso, né? As roupagens longas e negras do seu ainda rigoroso luto de viuvez. Então, a gente tem aqui esse tema, né, da viuvez, né? Do fato da mulher ter que se recolher para sempre, é como se fosse para sempre. Depois que o marido morria, ela não poderia mais ter uma vida social, uma vida amorosa, né? Então, assim, é muito triste perceber como que as mulheres viviam naquela época. Isso acontecia muito, né? A gente sabe. O tema que a gente vê bastante aqui, tanto por parte da Viúva Simões quanto do Luciano, é o etarismo. O Luciano, assim, a viúva, ela tem essa preocupação de se relacionar com outra pessoa por causa da filha, por causa do que a sociedade vai pensar. E a grande preocupação do Luciano é a velhice da Viúva Simões. Como eu falei, ela é uma mulher de basicamente 36 anos, se eu não me engano, eu anotei isso em algum lugar, que eu não tô lembrada agora, não tô conseguindo achar. Mas o Luciano, ele se preocupa com a velhice dela como se ele não fosse velho também, gente. Então, assim, é uma coisa que até hoje isso acontece, né? A mulher, ela é muito julgada pela sua idade e o homem não é. Para o homem, ser velho é um charme, né? Ter cabelos brancos e tudo mais.
E a mulher não, se ela aparece com cabelo branco, ela é uma mulher desleixada. Mas graças a Deus, hoje em dia, nós temos mulheres com cabelos brancos que se assumem, que gostam dos seus cabelos, que acham bonito, que acham que é libertador. Mas nesse tempo a gente tem esse tema muito forte, e aqui a gente vê o quanto isso era importante, né, na cabeça do homem. Então, além do etarismo, dessa viuvez, né, que é a condição de solidão da mulher, que ela tem que ficar sozinha, né, porque o marido faleceu, a gente também tem aqui, que acho que é o tema central da história, que é o romance entre a viúva Simões e o Luciano. O Luciano, ele tenta chegar na viúva. Também é uma coisa que a gente não consegue entender, é se ele realmente gosta dela ou se ele está interessado no dinheiro que ela tem. Em momentos do livro, eu entendi que ele estava interessado no dinheiro dela. Então, a gente tem aqui essa tentativa de chegar na viúva, ele de fato se aproxima dela, começa a frequentar a casa dela, conhece a rotina dela com a filha, e ele se incomoda muito com a menina, porque a Sara, ela é muito parecida com o marido da viúva Simões, né? O seu falecido marido. E para o Luciano isso é muito ruim, porque ao tempo todo a Sara é como se fosse uma lembrança do marido. E ele meio que quer cortar isso, sabe? Ele começa a história não gostando da Sara, mas a gente percebe que logo, né, ao decorrer da história, ele começa meio que perceber que ela tem as suas qualidades, ela é parecida com o pai, claro, e é uma menina que vive falando do pai, do pai, do pai, mas é porque o pai era a figura paterna dela, né? E ela não via defeitos no pai. Mas ao decorrer da história, o Luciano, ele meio que deixa um pouco de lado esse ranço que ele tem da Sara para tentar se relacionar com a viúva, até porque ele percebe que a mãe é louca pela filha, né? E que essa abordagem de tentar separar mãe e filha não vai dar certo para ele, né? Ele não conquistaria o que ele queria, que era essa relação com a viúva. Então a gente vê que ele começa a se relacionar com a Sara e vai indo bem. O desfecho da história, ele é impressionante e pega a gente de surpresa. Não vou contar porque eu acho que é o sensacional da história, né? É o que deixa a gente meio chocado, porque você não espera o que vai acontecer com as protagonistas, né? A mãe e a filha. E a gente tem aqui realmente uma história sobre a condição da mulher, tanto com o fato dela ser viúva e tanto com o que acontece depois desse fato, que muda completamente a história, né? Acontece algo que muda a história e que acaba mudando a condição da viúva Simões e da sua filha. Então, assim, é uma coisa que pega a gente mesmo de surpresa. Então, a gente tem aqui uma viúva que é bela, recatada do lar, mas que, ao mesmo tempo, se sente presa por causa dessas convenções, né? Com o fato dela ser viúva, dessa condição de não frequentar a sociedade, não poder ir a festas, ir a bailes, chás, né? Então, e ela vê no Luciano uma chance de viver, né? Digamos assim, de viver fora dessa condição que causa muita aflição para ela. E a gente tem esses temas, né? O etarismo, a solidão da mulher. Então, é um texto muito voltado para a condição da mulher. A gente identifica isso muito bem. É um texto fluido, você lê muito rapidinho, porque o português não é um português rebuscado, né? Como numa outra leitura que eu fiz da Júlia Lopes de Almeida. E, assim, super recomendo para quem quer começar
né, a ler a Júlia Lopes, comece por esse aqui, A Viúva Simões. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê numa próxima. Curtem, compartilhem e venham assistir mais vídeos aqui no canal. Até uma próxima. Tchau!